Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e eu vou falar sobre como começar no Clip Studio. Vai ser baseado na minha experiência, então nesse primeiro vídeo vai ser bem direto nas ferramentas que eu acho essencial para começar a desenhar. Então aqui eu já comecei reconfigurando o meu workspace ou minha área de trabalho para a área de trabalho padrão, que vocês encontram aqui em Windows, Workspace. E eu vou falar para vocês que vocês não precisam utilizar tudo que ele já mostra aqui, tá? Então é por isso que eu configurei para o que veio, para o padrão. E eu vou mostrar como eu configurei a minha área de trabalho para as ferramentas que eu mais utilizo. Então, por exemplo, aqui nessa aba vertical, nessa aba vertical, onde ele mostra acesso rápido, e muita coisa aqui da parte de materiais, que são os pincéis que já vem, ou algum pincel que você baixa pelo Clip Studio, elementos 3D. Isso aqui eu utilizo muito raramente. Então eu preciso otimizar essa área de trabalho. Até porque eu tenho um monitor pequeno, de 15 polegadas, então eu preciso de espaço. Pelo menos para mim, naturalmente, eu preciso de espaço. Então eu vou arrastar esses elementos e vou clicar em fechar. Não se preocupem caso vocês queiram explorar isso depois. Todas essas ferramentas vão estar aqui na parte de Windows. Assim, vai estar aqui na parte de Windows ou janela e vai estar aqui nessa parte aqui embaixo em Material. Todas essas opções aqui são essas que eu estou clicando, arrastando para fora e fechando. Então, se vocês quiserem explorar isso depois, eu posso falar em um próximo vídeo, mas eu digo que são basicamente, como o nome diz, materiais. São os elementos 3D, são os elementos de pincéis, as texturas. Mas isso não é exatamente o essencial para começar a desenhar. Então depois que eu tenho feito isso, já tenho uma área de trabalho mais espaçosa. E outras coisas que tem aqui também é referente às propriedades da camada do layer, que eu também não utilizo, eu posso abordar depois, mas não é algo que vocês vão precisar para já, assim, para começar. Então eu também vou arrastar para fora e vou fechar. A mesma coisa com essas outras janelas aqui. Essa parte de animação. E outra coisa também que vem é aqui embaixo, nessa área de trabalho padrão, que é essa parte aqui de animação. Ela fica meio escondida, mas ela fica aqui embaixo, que é a timeline. Assim como no Photoshop, o Clip Studio também faz animação, então é bem legal. Mas agora eu não vou utilizar. Então eu vou arrastar para fora e clicar. Eu vou deixar aqui o navegador, que ele vai me dar uma visão total do meu arquivo. Mesmo que eu dê o zoom aqui, ele vai me mostrar a área que eu estou dando zoom em um quadradinho vermelho, mas ele vai mostrar no quadradinho vermelho onde é que eu estou localizado, mas mostrando toda a dimensão do canvas. Então eu acho legal isso para me guiar e ter uma visão periférica também. Então aqui eu fiquei com essa aba lateral dos pincéis. Aqui logo abaixo da aba dos pincéis tem a aba de propriedades e aqui embaixo tem a caixinha de cor. Clicando e arrastando para fora fica flutuante, mas para mudar de lugar vocês têm que arrastar para uma posição e assim que ficar vermelhinho, aqui vai ficar nessa parte, ou também vocês podem deixar na parte de cima. Sempre que ficar uma área vermelha, quando vocês sobreporem alguma janela, ele vai agrupar, tá vendo? E aí quando vocês passarem e ficar vermelho numa listrinha vertical horizontal, quer dizer que ele vai organizar acima ou no lado. E depois que vocês organizarem tudo, a área de trabalho de vocês, vocês vêm aqui em Windows, Workspace ou área de trabalho e salvem essa área de trabalho, registrem uma nova área de trabalho, que é essa opção Register Workspace. Aí vocês renomeiem, no caso eu já renomeei o meu aqui,
é esse daqui, que tá como pintura, e é esse que eu utilizo. E aí toda aquela parte toda aquela parte que mostrou no começo, que fica um pouco poluído, pode confundir um pouco, eu acabo tirando mesmo e deixando mais limpo com as principais coisas que eu utilizo logo de cara. Eu gosto de usar esses pincéis do Photoshop. Ele já vem os pincéis padrões, mas esses pincéis texturizados do Photoshop eu acho interessante. Alguns pincéis do Photoshop podem não funcionar corretamente, mas a maioria funciona. Então, o que vocês podem fazer é... Deixa eu abrir aqui alguma pasta de pincel. Aqui. Esses aqui são alguns pincéis do Photoshop que eu acabei salvando ao longo dos anos aí. Então, o que vocês fazem? Todos esses são grupos, tá? Então, o que vocês podem fazer atualmente? O Clip Studio, ele importa pincéis ABR, que são os pincéis do formato para Photoshop. Então, vocês clicam e arrastam para cá, para dentro dessa subtool aqui de pincéis. Eu não vou arrastar porque eu já tenho, e eu já testei todos, então não são todos que eu utilizo ou que eu acabo gostando. Mas vocês só baixem o pincel, pode ser no DeviantArt. No DeviantArt tem muito pincel para Photoshop legal, que vocês podem baixar e testar. E aí aqui no Clip Studio só clica no arquivo e arrasta para cá para dentro. E espera descarregarem normalmente, tá? Então, feito isso, tem esse pincel que eu gosto de usar aqui, que ele é texturizado. E aqui logo embaixo tem a subtool de propriedade do pincel, que tem o tamanho, size, tem a opacidade e a densidade. Eu prefiro aumentar o tamanho, diminuir o tamanho do pincel, clicando no Ctrl e o Alt ao mesmo tempo e clicando com o botão direito da caneta. E aí eu consigo aumentar e diminuir o pincel aqui. Eu acho mais prático. Não precisa encostar na mesa, na tablet. Você só move a caneta mesmo. E aí eu consigo alterar o tamanho. A opacidade, ela é o quanto de transparência esse pincel vai ter no geral. Então aqui em 50% eu vou ter um pincel translúcido e também com textura. A textura não vai ser afetada drasticamente. Eu ainda vou ter textura no pincel. E aqui é que está a questão da densidade. A densidade ela é diferente, porque diminuindo a densidade, eu vou diminuir a textura do pincel, só a textura. Então, esse pincel aqui ele é muito texturizado, ele tem uma textura bem rugosa. E se eu diminuir a densidade, eu vou diminuir a textura. E, consequentemente, eu vou diminuir também a opacidade do pincel. Porém, na densidade, eu perco muito mais textura do que necessariamente opacidade. Então, a densidade ela mexe na textura do pincel. E a opacidade ela mexe no quanto translúcido vai ser esse pincel no geral, mantendo a textura. É claro que se eu diminuir só a opacidade, a textura ela vai parecer um pouco mais apagada, vou perder um pouco de textura. Porém, a questão é que na opacidade essa textura ela se suaviza, ela não some por completo, ela fica muito mais suave. Na densidade, eu perco textura, eu fico mais com a forma do pincel. E uma coisa que eu gosto de usar bastante aqui, que eu tenho usado também muito, é que eu posso clicar aqui nesse ícone e desativar a pressão da caneta apenas para opacidade. O que vai acontecer? Eu vou ficar só com a propriedade eu vou ficar só com a propriedade de densidade, que é justamente a textura. E aí eu posso diminuir
drasticamente, porque como eu não tenho mais pressão na opacidade, ele vai ficar muito mais aparente. E aí eu tenho uma força, uma presença muito maior de textura. Isso daqui pra mim é muito legal. E aí eu consigo aproveitar melhor toda essa textura do pincel. Aí digamos que eu queira fazer uma pintura aqui que tenha mais textura e depois suavizar algumas partes. Eu posso voltar a ativar a pressão do pincel aqui na opacidade e aí ele volta a ser mais suave. Então eu posso fazer o blend aqui em algumas partes e deixar mais suave, que geralmente é a ideia do blend. Perder aqui algumas edges, mas mantendo algumas partes, a maioria das partes que eu acho interessante. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês testarem com os pincéis texturizados. Deixa eu ver um aqui que seja... Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver. Ele também é um pincel texturizado. Ele tá com a opacidade ativada e a densidade. Se eu vir aqui e desativar a pressão da caneta na opacidade, ele vai ficar só com a textura, ele vai ficar muito mais marcado. E aí só com a textura ativada, só com a densidade ativada, eu posso diminuir ele e trabalhar só com a textura. Eu acho esse pincel muito bonito. Eu uso ele para fazer alguns detalhes no blend. E eu não falei isso anteriormente, né? Mas também clicando aqui nesse ícone da densidade, eu posso desativar, que é essa primeira opção aqui, na pressão. Pen Pressure, no caso é Pen Pressure, a pressão da caneta da densidade. E aí eu perco essas propriedades, né, de textura, só fica sutilmente por conta das bordas, mas dentro, na parte interna, eu vou perder. Então eu vou ativar de novo e recuperar essas propriedades de textura. Então vocês testem outros pincéis de textura que vocês baixarem. E eu indico vocês, por exemplo, achei um pincel que eu gosto, tipo esse aqui. Clica com o botão direito, faz uma cópia desse pincel, que no meu caso aqui é a primeira opção, Duplicate Subtool. Duplica, ele vai renomear, vocês podem renomear vocês, mas no caso ele está aqui, a Brush 93, ele colocou aqui o final 92 para diferenciar, e ele vai ficar aqui para baixo, ele já vai mostrar ali aqui no último. Vocês cliquem nesse pincel e coloquem ele para fora de todos os grupinhos de pincéis, tá? Ele vai criar um novo grupo só com esse pincel. E aí vocês podem fazer isso com outros pincéis e colocando dentro, arrastando agora para dentro desse grupo. E aí, por que eu indico vocês a criarem uma cópia e arrastarem para o novo grupo? Porque caso aconteça alguma coisa, vocês percam, enfim, aconteça qualquer problema, vocês vão acabar perdendo o pincel, porque aquele, na verdade, seria um backup, né? Vocês vão perder do grupo original ou vão perder do grupo que vocês criaram, porque só vai ter um pincel, né? Então, criando uma cópia, vocês fazem um backup. Então, é esse que é o meu conselho para vocês. Tá? O Clip Studio ele tem 3 categorias de pincel que ficam uma abaixo da outra. Tem esse brush, pen, que são as canetas. Eu acho bem legal. Aqui tem a G-Pen,
que ela é uma caneta para fazer line art, basicamente. E aqui nas configurações, que também tem, todas têm, na propriedade dos pincéis, tem uma opção de estabilização, que eu acho muito legal. Que vocês podem aumentar bastante e ele vai suavizar para vocês o traço. Eu não aconselho vocês a utilizarem em todos, caso apareça, mas principalmente aqui nesses pincéis de fazer line art e tal. Eu deixo aqui uns 20, acho que já é o suficiente. Eu não trabalho muito com line art, mas uma coisa que eu faço aqui, que eu descobri, é que se vocês vierem aqui também nas propriedades do brush size, do tamanho do pincel, aqui, nesse íconezinho, também vai ter o Pen Pressure. Todos eles geralmente têm ativado o Pen Pressure. Aqui vai ter o Tilt, mas o que eu descobri é que se eu desativar todas essas opções, ele vai se tornar um brush sólido assim, ó, sem aquele formatinho fininho. E eu utilizo muito esse pincel para fazer blocagem, porque ele não vai ter nenhuma transferência, nada, nada, nada. E aí depois que eu faço a minha blocagem, se for uma blocagem mais simples, que eu vou ter paciência de fazer na pincelada, eu volto aqui nas configurações, nessa opçãozinha aqui do Brush Size, e ativo novamente, só para ele voltar com o traço aqui fininho que ele estava antes. E aqui vou ter outros pincéis para fazer line art. Esse aqui é um pouco mais texturizado, mas o que é mais utilizado mesmo é essa de pen. E aí vocês podem ir testando também. Esse outro aqui eu não utilizo muito, ele tem um pincel, que é essa última opção de pincel também. No caso, essa aqui é pen, caneta, e essa aqui é pencil, que seria lápis, algo assim. Justamente porque nele tem um pincel que ele imita o realismo de um lápis. É bem fininho, é bem suave. Tem uns pincéis pastéis que eu literalmente não utilizo, ou ainda não utilizei, mas eles são texturizados, são bem legais. E é aquela coisa de vocês testarem com a opacidade baixa, porque aí vai criando uma transição aqui da textura deles. Mas eu realmente não gosto muito desses pincéis. Mas não custa nada testar. Esse aqui é interessante, na verdade. Esse último aqui, dessa abinha de pincéis pastéis. Eu gosto muito de pincel texturizado, eu acho ele muito bonito. Mas eu realmente não utilizei, até porque eu já tenho salvo alguns que eu utilizo mais. Agora eu vou fazer um desenho aqui muito bonito, muito rápido. Uma obra de arte. Para a gente ver as configurações do Liquify, que o Clip Studio também tem. E ele vai estar aqui, Liquify, só vai ter essa opção aqui em cima, nessa subtool, e aqui nas propriedades é muito simples de ver, porque vai estar todas as opções que o Photoshop tem. Ele já vai vir aqui com essa primeira, que é Push, que vocês podem modificar áreas, estruturas. Eu utilizo bastante para corrigir quando eu estou fazendo esboço, alguma coisa. Tem essa segunda opção aqui que vai expandir, então eu geralmente utilizo com o pincel um pouco maior, que ele vai aumentar áreas. Essa terceira opção é o contrário, eu vou diminuir. Ele tem umas coisas diferentes do Photoshop, tipo essa opção aqui do Push Left.
que ele vai só pegar uma única área do raio aqui do pincel e ele vai empurrar para a esquerda só essa área, sabe? Eu acho estranho isso. A outra é ao contrário. Então, tem essa opção aqui de que ele vai fazer vai fazer tipo um twist. É uma opção um pouco pesada para mim, mas ele vai fazer o movimento de furacãozinho aqui. Eu acho essas coisas um pouco megalomaníacas, assim, eu não utilizo muito. Outro é ao contrário, tá vendo? Pra mim é um pouco pesado essas opções, meu PC é fraco. Mas o que eu mais utilizo é essa primeira opção, que é a clássica, para corrigir estruturas. Às vezes eu aumento alguma área um pouco ou diminuo. Então, basicamente, são essas três primeiras opções. E aqui tem a dureza do pincel, o quanto ele vai ser mais grosseiro, mas eu não mexo nessas configurações aqui. E aqui é o quanto ele vai fazer essas alterações com, com mais delicadeza ou com uma forma mais brusca. Mas eu realmente não mexo nas configurações. Essas aqui são as que veio e são as que eu utilizo. Então eu aconselho vocês só testarem todas essas opções, mas normalmente são as três primeiras que a gente vai mais utilizar. Tá? Para criar uma nova camada, é aqui nesse primeiro ícone da segunda fileira. E aí, digamos que eu, aqui nessa primeira camada, eu faça um shape com a Lasso Tool. A Lasso Tool ela vai estar aqui nesse íconezinho, ou a tecla de atalho é o M, aqui no Clip Studio é o M, a letra M do teclado. Vou fazer o shape simples aqui mesmo. E aí, digamos que eu queira fazer um Clip Mask. Aqui é diferente, não funciona com segurando o Alt e clicando na de baixo, na camada de baixo. Vocês vão criar uma nova camada acima aqui da blocagem de vocês, ou do desenho. Geralmente é uma blocagem, né? E vocês vão clicar aqui nesse primeiro ícone da primeira fileira, que é o Clip to Layer Below. Eu não sei a tradução para português, porque eu não uso a versão português tem muitos anos. Mas é essa a primeira opção aqui da primeira fileira. E ele vai criar esse íconezinho vermelhinho aqui na lateral. E aí vocês vão criar camadas entre essas duas camadas, entre essa camada de cima que tem esse ícone e a blocagem. Ele vai criar o mesmo ícone aqui, mas a máscara já vai ser aplicada. O Clip Mask, no caso, aqui do Clip Studio já vai ser aplicado. Deixa eu desativar de novo aqui a opacidade, trabalhar só com a densidade, diminuir bastante e pronto. Uma coisa que eu utilizo muito aqui também é que é o seguinte, se vocês deixam, como eu fiz aqui, tá? Digamos que eu tenha feito alguma coisa e eu não tenha gostado aqui no Clip Mask, do Clip Studio. Eu vou chamar assim, tá? Clip Mask. Mas eu acho que é esse o nome, mas eu acho que é esse o nome mesmo, né? Tá. Digamos que eu tenha feito essa parte aqui da pintura e não tenha gostado. Se eu clicar no Delete, aqui no Clip Studio, ele exclui só o conteúdo da camada. Ele não vai excluir a camada em si. Isso que eu acho legal. No Photoshop, várias vezes eu cliquei Delete e apagou a camada com tudo. Não, aqui no Clip Studio, o Delete ele só exclui o conteúdo da camada. Se você quiser excluir a camada, tem que clicar aqui na lixeira, que é o último ícone da segunda fileira. Então fiz aqui alguma coisa, não curti, Delete, faço de novo. Mas digamos que eu comece a pintar e eu não quero fazer isso tudo na mão, essa primeira estrutura. O que vocês podem fazer
eu vim aqui nessa ferramenta de blend, que são essas duas gotinhas aqui. Tem essa primeira ferramenta, blend, que ela vai suavizar tudo. É como se fosse o Smudge Tool do Photoshop, mas é bem mais suave. É muito mais suave, na verdade. O teu PC não vai sofrer tanto assim. E aí você pode passar aqui e suavizar tudo. Vou criar mais alguma pintura aleatória aqui em cima, só para mostrar para vocês como é que mescla as camadas aqui no Clip Studio. E aí, para mesclar essas camadas, acho que eu pintei mais o que eu criei, o Clip Mask. Eu tenho o atalho Ctrl E, só que ele não vem configurado. Vocês têm que clicar em cima e vir aqui para mesclar as camadas selecionadas. Para criar um novo atalho, ou ver os que já tem aqui, vocês têm que vir aqui em File e aqui no Shortcut Settings, ou configurações de tecla de atalho. E aqui vão estar todas as teclas de atalho que já tem, e vocês vão configurar aqui em Layer. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Ctrl S, Ctrl Alt G, aqui. Tá vendo? Ctrl E. Geralmente ele não tem muita coisa. Então aqui, Merge Selected Layers. Eu não tinha aqui para mesclar as camadas selecionadas, então eu coloquei a mesma do Photoshop, que é Ctrl E. Para não ficar toda hora clicando aqui nas camadas e mesclando e tal. Para ficar mais prático. Então, dito isso, configurado para vocês, vocês podem colocar o Ctrl E ou o que vocês preferirem. Eu prefiro Ctrl E, mesclei. E aí ele vai continuar aqui com a ativada, como se fosse um Clipping Mask de novo. Mas aí é só clicar de novo no ícone. E aí ele vai desativar o Clipping Mask e pode dar... Caso aconteça isso daqui, de vazar tudo do shape que a gente fez, desativando aqui o Clipping Mask depois de mesclar tudo, é só vocês selecionar o shape, clicando Ctrl e clicando na camada da blocagem, selecionando a camada de cima, invertendo a seleção e apagando. Eu faço bastante isso caso aconteça essa coisa estranha. E sobre a borracha, na minha caneta, na minha tablet, eu acredito que na de vocês também pode estar configurada a borracha no segundo botão, no botão direito. Então eu só clico no botão direito para ele passar para a borracha e clico de novo para ele voltar para a caneta. Então a borracha, ela tá aqui nesse íconezinho aqui, Eraser, e tá selecionada essa borracha Soft. Então toda vez que eu vou apagar, clicando com o botão direito da caneta, vai passar para a borracha Soft. Mas se eu selecionar aqui outra borracha, por exemplo, vou voltar aqui para o pincel. Agora vou passar para a borracha, ele vai estar com a última borracha que eu selecionei aqui no Clip Studio. Então eu posso vir aqui na borracha, selecionar a borracha Soft. E aí toda vez que eu voltar para a borracha, vai estar sempre a última borracha que eu selecionei aqui no Clip Studio. Se eu quiser uma borracha sólida, é só eu selecionar aqui tem essa Hard, que ela tem a pontinha fininha, e tem essa aqui, 1, 2, 3, que é a quarta borracha, que ela já é mais grosseirona assim. E aí fica ao critério de vocês de acordo com as necessidades.
Então, só revisando, a gente viu aqui como é a palavra? A área de trabalho, a workspace, mas é a área de trabalho, que eu já salvei a minha, que é essa que eu uso atualmente. A gente viu sobre os pincéis, sobre as propriedades principais, que é a opacidade e a densidade. A gente viu sobre a ferramenta de Blend, também o Liquidify. Essas são as ferramentas que eu acho essenciais para começar a praticar desenho aqui, e um pouco de camadas também. Para agrupar camadas, criar mais uma camada, criar de outra cor aqui. Seleciona tudo e Ctrl G também, é a mesma coisa do Photoshop. Para desagrupar, vocês podem clicar em Ungroup Layers, Folder. Acho que não tem tecla de atalho para isso, deixa eu ver. Eu nunca prestei atenção, mas eu acho melhor, ou vocês podem clicar e arrastar o conteúdo para fora do grupo e apagar o grupo, fica ao critério de vocês, mas é bem simples, é o mesmo do Photoshop. Ctrl G, e para desagrupar, vocês podem clicar no grupo e vir aqui na opção de desagrupar camadas. Então, essas são dicas que eu acredito ser essenciais para começar na pintura. Esse vídeo ele é mais focado em pintura, que é o que eu realmente faço. Então, por isso eu abordei bastante sobre workspace, como melhorar, deixar otimizado o workspace para pintura ou para desenho. Falei sobre a opacidade e densidade, que é essencial para fazer blend de cores. Falei sobre algumas ferramentas que me ajudam. Por exemplo, o Liquidify me ajuda a corrigir a estrutura. O Blend para suavizar algumas partes. A ferramenta de Blend, que é a ferramenta de borrar do Photoshop. Eu esqueci o nome nesse momento, mas não importa. O foco é o Clip Studio. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês possam começar a ter pelo menos alguma luz para quem está perdido no Clip Studio, porque para mim menos é mais. Então deixar o workspace otimizado com as ferramentas que a gente realmente utiliza, excluindo todas aquelas que já vêm na padrão e às vezes parece ser muita coisa e deixa a gente perdido. Deixando tudo organizadinho e começando devagar com essas dicas, dá para começar a fazer alguns esboços. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A opacidade da camada aqui é sem mistério. Tem essa barrinha de opacidade que vocês podem mexer. Criar uma nova camada acima ou abaixo e melhorando o esboço. É exatamente como no Photoshop. Eu acho que isso é bem básico, assim, já dito em muitos lugares, mas só para não passar em branco. Então é isso. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo para uma introdução bem básica, mas eu quero fazer novos vídeos abordando funcionalidades para quem faz line art, por exemplo. Eu já fiz algumas em casos bem específicos. E o Clip Studio tem muita coisa legal. Eu posso abordar algumas coisas para correção de cores, mais voltado para finalização. Então deixa aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu comentei aqui nesse vídeo, alguma ferramenta que vocês querem ver aqui em mais dicas de Clip Studio, ou qualquer dúvida geral mesmo sobre pintura e sobre Clip Studio. Então, obrigado por ter acompanhado até aqui. Beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.